Olá a todos. E hoje, então, o meu objetivo é passar para vocês um tema extremamente novo para alguns, né? Para outros, talvez, já tiveram algum contato, alguns que me acompanham no hospital, outros serviços, outras cidades, né? Que é a impressão 3D de fraturas, tá? É um tema desafiador e vários colegas já estão usando essas tecnologias, né? A gente está falando, então, de outros cenários que no final da aula talvez vocês vão se arrepiar com algumas coisas que a gente vai passar para vocês, inclusive com relação à quarta revolução industrial e a outras situações aí bem interessantes, tá bom? Então, desejo a todos aí uma boa aula. Eu agradeço o convite, né, das ligas, dessa iniciativa. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai aprender 9 situações, né? O que é impressão 3D, a sua história, os materiais que a gente utiliza, né, para imprimir, né, quais são os materiais possíveis, o tempo de impressão, custos, né, dessa tecnologia, posso fazer em casa, não posso, as aplicações gerais, né, em todas as áreas, contra a Covid, né, que a gente desenvolveu nessa pandemia, e as aplicações de ortopedia, que é o nosso objetivo de hoje, tá? Quais são os passos para a gente imprimir um objeto em 3D, como eu consigo um objeto 3D, de onde que ele vem esse objeto? Quarta revolução industrial, bioimpressão, que vocês vão se arrepiar com isso, e alguns casos aí que serão interessantes, tá? Eu primeiro quero passar para vocês que eu estou aqui na minha casa, então aqui atrás, eu não sei se vocês conseguem ver, mas a gente tem à disposição em vários objetos que eu venho imprimindo nos últimos 2, 3 anos, desde cubos, animais. Quem acompanhou aí, me acompanhou nas aulas, a gente reclamou bastante nesse tempo, porque a gente teve muita dificuldade com relação à técnica, né, de impressão, a gente teve problemas, e falar para vocês que o que me estimulou, então, a seguir em frente foi a Covid, tá? Vou mostrar para vocês os feitios, tudo que a gente criou, né? Então, aqui atrás a gente tem vários objetos, eu vou passando conforme a aula vai acontecendo, e eu vou iniciar uma impressão de um objeto, vou escolher aqui, vamos imprimir, eu acho que vai ser um ombro aí, durante a nossa aula a gente vai acompanhando, tá? Então, vamos lá. O que é impressão 3D? É uma mini fábrica, tá? Essa fábrica, vocês podem ter nas suas casas, vocês vão imprimir objetos que vocês desejarem, né? Ou que vocês precisarem, como, por exemplo, uma fratura de um osso de um paciente que interna no pronto-socorro do hospital, tá? Então, aqui, hoje, vocês vão aprender alguns caminhos para vocês chegarem a esse ponto aí, que a gente já está desenvolvendo, tá? Então, é uma mini fábrica totalmente personalizada, você faz o objeto conforme você deseja, né, conforme você quer, com custo baixo, a gente vai usar plástico, basicamente, é um filamento, né, um enroladinho que ele vai na impressora, a impressora tem uma alta temperatura, chega até a 200 graus, derrete esse termoplástico, e aí ele faz a adição de camadas e faz seu objeto. Então, a mão de obra é extremamente baixa, né? Com uma pessoa você consegue produzir, você consegue ter uma fábrica de produtos e objetos. E talvez o mais legal é que você possa fazer na sua casa, né? Você não depende de estruturas grandes, né? Enfim, essa impressora que a gente vai conversar, uma impressora simples, que já tem um bom tempo no mercado. No final da aula a gente vai falar sobre impressoras que custam aí R$500 mil, tá? Então, vamos seguindo. Então, vamos lá. Esse vídeo demonstra para vocês, então, o processo que um artesão faz para manipular argila, tá? Então, muito simples, muitos de vocês já viram, já fizeram. Esse é um método tradicional que a gente faz, que esculpe um material. Você pode modelar, você pode esculpir uma madeira, então você vai retirando, né, subtraindo materiais, né? Essa é uma forma muito simples, que talvez existe há vários milênios, né?
E aqui a gente passa, então, para a impressão 3D, que ela funciona conforme adição de camadas. Então, vocês vejam nesse vídeo, né, a fabricação de uma órtese ortopédica, né, então, claro que ela está numa velocidade mais rápida, mas vocês conseguem ver a mesa, a impressora trabalhando e depositando filamentos camada por camada, tá? E quando começaram, então, as impressões 3D? A gente tem, né, conhecimento que, se veja, é uma tecnologia que, pelo menos 40 anos, já iniciou. As primeiras impressoras, os primeiros modelos de impressão, elas iniciaram, então, com uma técnica que um material, uma luz ultravioleta batia, né, no material líquido e moldava, então, objetos. Obviamente, com técnicas muito iniciais. No final, né, nos anos 2000, mais ou menos, as patentes foram quebradas e as primeiras impressoras, então, foram comercializadas. Isso, então, diminui o custo de forma muito importante, tornando, então, essa tecnologia acessível aí para todos os países, né? A gente tem um histórico de construção de órteses, de perna, 2011, impressão de um carro só com impressão 3D. Tivemos impressão de armas, né, um capítulo um pouquinho triste, né, obviamente ninguém induz isso aí, mas é possível fazer, imprimir uma arma, e vocês imaginem que ela não passa nem num detector de metais, né, óbvio, né, então você faz ela de plástico e tem um poder bélico grande. Então, né, passar para vocês que todas essas tecnologias, tudo na vida, né, o homem tem a parte boa, mas também tem a parte triste, né. E aí, mais recentemente, nós tivemos, então, impressões de casa, impressões de alimentos. Vocês imaginam que eu posso ter um filamento de chocolate? Então, e eu posso fazer alimentos, né, comidas, né, conforme eu desejar, conforme eu planejar. Né, em 2015, pouco antes, a gente tem a bioimpressão, né, de materiais compostos por células vivas e matrizes extracelulares. E aí, 2030, 2040, a gente não sabe onde vai parar, talvez no final da aula a gente vai ter um pouquinho vou provocar vocês, tá? Tem impressão de orelhas, né, para pacientes amputados, né? E aí, vamos lá, com o que eu imprimo? Então, como eu falei anteriormente, a gente vai usar plástico, né, são termoplásticos. Aqui eu tenho, então, de cor vermelha, né? Então é 1 quilo geralmente que você pode comprar, de várias cores, né? De vários, hoje tem mimetizando madeira, metal, então são vários tipos, né? Aqui eu tenho algumas cores, né? Que eu fui comprando e fui utilizando, tá? Agora a gente está imprimindo com branco, né? Vai ser um osso, então combina um pouco mais, mas eu já imprimi osso com filamento vermelho, com filamento laranjado, e também é interessante aí para a gente apresentar para os pacientes, para os familiares, né? Então, a gente vai conversar mais para frente. Então, além de plásticos, nós temos resinas, metais, né? Materiais comestíveis e bioinks, que são misturas, então, de células com uma matriz celular, tá? Que aí sim a gente vai chegar num capítulo que vai mudar todo o nosso futuro. Muito bem. E o tempo, Gustavo? Quanto tempo vai imprimir? Ok, a gente tem objetos pequenos, desde cubos de 3 por 3 milímetros, que vão demorar cerca de 1 minuto, 2 minutos, até escápulas, né, objetos grandes, como essa casa, né, um protótipo, uma maquete, que pode demorar horas, ou pode demorar até dias, tá? Então, aí a gente começa, quando a gente precisa de materiais, de produtos muito grandes, a impressora ela não vai ser tão adequada. Pô, eu preciso imprimir uma cadeira. Não, aí já não combina, né? Então, objetos menores a gente consegue imprimir, tá bom? Então, vai depender do tamanho e do detalhamento. A gente pode fazer com um detalhamento muito grosseiro e a impressora trabalha de forma mais rápida, né? Eu posso fazer também um preenchimento muito importante. Então, eu consigo configurar a impressão
em preenchimentos que vão de 5%, 10%, 50% ou 100%, que seria, então, um objeto maciço. Obviamente, também vai demorar mais. Tá? Deu para entender? Então, isso é muito fácil, o tempo vai depender dessas características. Outra característica importante é o tamanho dessa camada. Eu posso, como a gente entendeu antes, são camadas impressas, sobrepostas, eu posso fazer camadas de 0,1 milímetro, a perfeição dessa peça vai se tornar muito maior, tá? Aqui a gente tem um cachorrinho que foi impresso, olha como ele fica, né, a qualidade fica muito, muito boa. Ao contrário de outras peças mais grosseiras, que a gente tem uma falha, né, da perfeição aqui dessa escápula, tá? Como a escápula era um objeto muito grande, eu precisava imprimir ela rápido, então eu perdi qualidade. Os custos, então, os custos são baixos, né? A impressora vai custar em torno de R$2.000, agora com o dólar nesse preço, não sei como é que está, mas são impressoras que já são fabricadas na China e você pode até montar aqui no Brasil. É um pouco difícil porque você precisa de uma calibração muito importante dela, né? Ela trabalha no eixo X, Y, Z, então se você tiver qualquer né, um processo, qualquer erro ali na calibragem, você vai ter erro na impressão da sua peça, tá? Então, basicamente, ela vai custar de R$2.000 a R$3.000, essa impressora. O filamento, 1 quilo, você vai pagar cerca de R$150. Com 1 quilo, você pode imprimir e brincar muito aí, tá bom? Você pode ter muitas ideias, muitos brinquedos, errar bastante, e você vai gastar a luz, que é desprezível, né? Tá bom? Ela fica aí, às vezes, dias ligado, trabalhando. Ok, onde que eu vou aplicar, então, essa impressão? São várias aplicações, né, da impressão 3D, vou citar algumas, né, para localizar vocês. A educação, né, as crianças podem, então, imprimir objetos com fins educacionais, né, com brincadeiras. As impressoras já, desde 2009, né, os norte-americanos, crianças, e muitos têm em casa, imprime seu brinquedinho lá, baixa na internet ou desenha, tá? Então não é nada de outro mundo que a gente está apresentando para vocês aqui, tá bom? Então 11 anos atrás, tá? As crianças já estavam fazendo isso aí. Né? Construção civil, impressão de maquetes, né? Você quer ter, imagina a construção de uma maquete, talvez um detalhamento, um prédio, é mais difícil, então a gente pode, né, fazer todo esse detalhamento, né, com partes, então isso que a gente consegue com muita facilidade fazer isso aí, pessoal da arquitetura, né? Automobilismo, a gente tem impressão de peças de automóveis, protótipos, peças personalizadas, sob demanda, né, exclusivas, isso está acontecendo, isso é uma realidade, já tem carros que foram impressos só então com a impressora 3D. Né, a gente está falando de impressoras maiores, mais robustas, né? Ferramentas, você pode imprimir ferramentas para sua casa, né, para o senhor você utilizar aí, né, chave de fenda, pinças, tá? Parte artística, decoração, vasos, objetos autorais. Na parte alimentícia, nós comentamos, também já existem filamentos que podem ser, né, comestíveis, então aí o céu é o limite para a criatividade. E agora, chegando na medicina, que é o que interessa para nós, na neurocirurgia, a gente tem, então, impressões de partes da calota craniana com materiais como titânio. Aqui a gente tem uma foto de um crânio, né, sendo posicionada, então, né, a impressão em titânio. Em alguns casos, né, pacientes politraumas que chegam com trauma TCE grave, né, com hipertensão intracraniana, ou enfim, que precisa de um procedimento de emergência, né, para diminuir a pressão intracraniana, eles fazem a retirada de uma porção da calota craniana e basicamente essa calota, ou ela pode ser posicionada no subcutâneo, né, do abdômen, e após alguns dias ou semanas, até o paciente retornar com essa homeostase, com a pressão intracraniana normal, pode ser retirada essa calota e colocado, né, de novo.
Aqui é um caso, talvez um paciente que perdeu num acidente, teve, né, por algum motivo foi retirado, e a gente pode usar essa de titânio, tá? Impressão de coluna vertebral, né, a gente consegue definir exatamente os desvios, né, entre as vértebras, com doenças como escoliose, que é um desvio tridimensional, né, vocês imaginem a coluna como uma escada, né, com caracol, então a gente consegue imprimir as vértebras, a relação entre elas, e fazer o planejamento cirúrgico, que a gente vai falar mais para frente. Vamos lá, então agora nós passamos para outras aplicações da medicina, cirurgia plástica, né, existem já vários trabalhos, isso já há mais de anos, né, impressão de, por exemplo, orelhas, pacientes amputados, então você consegue fazer uma tomografia exatamente né, da outra orelha, a orelha boa, você consegue imprimir o espelho dela perfeitamente e ter um implante sob demanda aí, tá bom? Então ele não vai ficar nem orelhudo, nem com a orelha pequenininha. Na cirurgia vascular, impressão de tecidos vascularizados, isso aí é muito legal, vocês vão ver no final da aula, não percam. E na cirurgia cardíaca, impressão de válvulas, né? O pessoal da cardio aí, da clínica, que manja, que estuda aí a fração de ejeção, você tem doenças que acometem as válvulas, o ortopedista falando sobre isso, né? E aí você pode, se imagine, não depender de uma válvula porcina, ou bovina, ou metálica, e você tem uma válvula com o seu tecido, com, então, risco, com a chance de rejeição muito menor. Então, isso tudo é atualidade, isso tudo já existe, tá? Na ortopedia, na nossa área, vamos lá, por que imprimir 3D? Não estou entendendo, vamos entender então. Agora, vocês imaginem um paciente com uma fratura em 4 partes do húmero, olha aqui um húmero impresso, mas é vermelho? Sim, eu imprimi vermelho, filamento vermelho. Então, uma fratura gravíssima, né, do húmero, paciente vítima de um trauma de moto, chegou na emergência, fez a tomografia, a gente teve a reconstrução tridimensional, eu consigo, vou passar para vocês esse bizu, consigo passar para o software, todo mundo vai conseguir, e aí a gente consegue, então, imprimir. Eu tô vendo aqui no YouTube, tá com lag, mas eu acho que vocês estão conseguindo ver bem, né, tá? Então, aqui a superfície articular da cabeça do húmero, olha só quantos fragmentos, esse é um paciente já idoso, tá? Que teve uma fratura de húmero proximal. Eu consigo, com esse protótipo, com essa impressão 3D, conversar com o paciente, explicar a sua fratura, explicar a sua gravidade, eu consigo fazer aquele palpe, né, no leito mesmo, eu consigo dar para ele, seus familiares, né, então isso é muito bacana, isso é muito legal, né, ao contrário de a gente ficar com raio-x, antigamente a tomografia já veio para nos auxiliar, mas agora a gente pode palpar a fratura, entendimento da lesão óssea, pelo paciente e pelos familiares. Vocês, a parte de anatomia, nós precisamos nos encontrar, a gente consegue estudar várias questões, vários pontos anatômicos, muito fácil, né? A gente consegue ver essa fratura da cabeça do rádio, do coronoide, conseguimos ver as colunas do cotovelo, enfim, muito mais fácil. Consigo pintar isso aqui, consigo trabalhar. Então, para a parte educacional com vocês, com os alunos, também é muito bacana. E com a equipe médica, igualmente, né? Então, entre os colegas, entendimento da lesão, esse é um paciente que teve, então, uma fratura luxação de ombro, né? Vocês vejam a glenoide está sem ninguém, e olha a cabeça do húmero luxada, luxação, o que é? Quando acontece um deslocamento da junta, da articulação, né? Aqui o húmero e a glenoide perderam a sua integridade. E para piorar, olhem só onde está a cabeça do húmero, está impactada na glenoide, né? Uma situação extremamente grave, uma fratura luxação anterior do ombro, né? Então aqui a gente conseguiu planejar a cirurgia, conseguimos visualizar os desvios, né? Esse é o fundamento, e isso é muito bacana, o cirurgião palpar, o cirurgião antes da cirurgia, toda a sua equipe discutir o caso. Vamos para o próximo slide. Então, como vocês entenderam,
uma grande aplicação, que não é de hoje, de anos, é o planejamento cirúrgico. Eu sempre dou esse exemplo, né, para as pessoas que estão comigo. Quando nós vamos viajar para Curitiba, escolhi uma cidade, vou viajar, o que eu faço? Eu tenho dois caminhos, dois planos, ou né, um plano, na verdade. Eu posso planejar, ok, essa viagem, com quem eu vou, né, quanto de combustível eu tenho, onde eu vou parar, que horas eu chego, né, o caminho que eu vou, se vai para o pedágio, não é, né, que carro que eu vou utilizar, as pessoas que vão me ajudar, tudo isso eu consigo planejar. A chance de dar certo é muito grande, percebam, né? Quem entrou numa cirurgia sabe disso, né? O Dr. Deep, quando planeja uma nefrectomia por vídeo, né? Então ele vai planejar os seus materiais, a via de acesso, medicação, equipe cirúrgica. Isso, o sucesso é grande, a chance é grande. Ao contrário, se eu pegar minha bicicleta e sair rumo a Ushuaia, será sem planejamento, a chance de dar errado é muito grande, ok? Então, vocês já entenderam, isso é fácil. Então, o planejamento cirúrgico com a impressão 3D é absurdamente legal. Além de nós termos o implante na nossa mão, eu gasto um tempo planejando no software, né, que eu vou passar para vocês, uma fratura de coluna. Vejam, uma coluna lombar, eu consigo visualizar os fragmentos, eu consigo visualizar os ossos, eu consigo planejar. Então, esse tempo que eu fico, 10, 15 minutos, 30 minutos, é um tempo que toda essa cirurgia está na minha cabeça, ao contrário de eu chegar e operar esse paciente sem esse planejamento, tá ok? Então, eu acho que são dois objetivos muito bons aí, duas vantagens, o planejamento com software e o planejamento, então, com o protótipo impresso, tá bom? Consigo imprimir ossos, articulações, né? Consigo ver como é que está a cabeça do rádio com o capítulo, né? Eu consigo ver exatamente o desvio do coronoide, né? Doutor, mas na tomografia 3D eu também vejo, claro que vê, né? Ok, mas aqui você vê melhor, mais ainda, né? Consigo visualizar, então, aqui o ilíaco, né? Olha que bacana, né? Tudo isso aí eu consigo fazer, então, com a impressão. Enxertos ósseos, a gente não tem ainda, pessoal, esses plásticos, eles não podem ser implantados, né? Então, isso é importante. Eles talvez, a função é servir como guias, como utilização. Na cirurgia, eu posso esterilizar? Posso, sim, claro que eu posso. Posso utilizar como guias, eu não vou falar sobre isso agora, porque é uma aula mais avançada, né? Mas algumas cirurgias precisam de guias específicos de corte, de posicionamento, como uma prótese de ombro, né? Então, eu não vou deixar esse plástico no paciente. Porém, no final da aula, quem resistir, eu vou mostrar que hoje já estão sendo impressos tecidos com sua célula, com a minha célula, com a célula do paciente. Posso imprimir fraturas articulares, posso ver o desvio desses ossos, calcular, planejar, né, deformidades. Muito bem, pessoal, vamos passar para a parte da Covid. Eu acho que é muito interessante a gente comentar sobre isso. Nessa quarentena, desenvolvemos 3 questões importantes com relação à Covid. No início, em março, ficamos desesperados, eu tive que funcionar essa impressora a todo vapor aí, 24 horas. Por quê? Porque tinha a falta de equipamentos de proteção individual. Tá? Então, o que são equipamentos de proteção individual? Todo mundo sabe já, né? São máscaras, né? Como essas aqui, o Face Shield, tá? Então, quem não conhece, esse é o Face Shield. A gente só via no Grey's Anatomy ou em cirurgias em outros países, e agora tem por tudo. Então, no início da Covid, ficamos desesperados e começamos a imprimir. Tem algumas empresas né, da Europa, Estados Unidos, que disponibilizaram, né, gratuitamente esses arquivos. Então, esse aqui foi um deles, e nós imprimimos em série muitas máscaras, ganhamos, esse é um acetato, e a gente começou, então, a produzir essas máscaras. Felizmente, a indústria se preparou, né, as pessoas começaram a ter outras ideias, e os equipamentos de proteção individual, que são extremamente importantes no atendimento aos pacientes com Covid, estão aí, eu acho que em todos os hospitais agora, tá bom?
Então, a gente ficou feliz por essa questão. Laringoscópio, a gente vai passar para vocês, e também peças de respiradores, a gente conseguiu trabalhar. Então, número 1, o Face Shield, ele assustou no início, nós conseguimos, então, esses arquivos, começamos a imprimir em escala, né? Eu acho que tinha umas 20 ou 30, até elas ficaram aqui esperando para a gente fazer doação, mas como né, o mercado, eu acho que se satisfez, então a gente está aqui de reserva. A gente imprimiu os objetos, a gente recortou essas folhas de acetato, até uma empresa de Pato Branco doou para nós um rolo de acetato, a gente mediu, fez a confecção, né, e a gente estava desesperado em março, com muito medo, continuamos com medo, né, mas no início estava mais dramática a situação. E aí a gente começou a imprimir também laringoscópio, olha só que bacana, com a ajuda aí do grupo da anestesia, Dr. Titon, doutora Laís, Dr. Titon vai dar uma palestra muito interessante, não percam. Imprimimos também laringoscópios, tá, que podem ser utilizados na conexão com endoscópios, né, com câmeras que você compra na internet por R$30, você acopla aqui e você consegue entubar o paciente. Olha que bacana esse vídeo cedido pelo Dr. Titon. Olhem lá o celular ou o tablet e você vai conseguir ver a glote desse paciente e entubar com perfeição. Isso para um ortopedista seria muito bacana, né? Tá? Então a gente enviou aí para algumas cidades. Esse é um projeto que a gente pode continuar, né? Eu estou devendo aí para o Titon a impressão de tamanhos menores de laringo para crianças, enfim, né? Tá? Então, bacana, fácil de fazer. Imprimimos vários desses aí, tem várias cores, né? Então, a câmera passa aqui por dentro, é um endoscópio. Esse endoscópio ele é utilizado, é uma câmera, né, LED para desentupir ralo ou para fazer, para você olhar dentro de um caninho, né? Então, a gente pode adaptar também para isso aí, tá bom? Bacana, né? Número 3, peças para respiradores. Pessoal, a gente estava desesperado no início, vocês estão nas suas casas, acompanharam, né? E a gente ficou sabendo que em algumas cidades na Itália, eles estavam usando peças para dividir o ar, né, que iria para o respirador, né? Então, do respirador, bifurcava para 2 pacientes, né? Então, você poderia salvar algumas vidas naquele cenário de catástrofe onde havia a falta de respiradores. E também a gente conseguiu imprimir aí algumas pecinhas, conseguimos, são conectores com objetivo de divisão, né, tá? Felizmente não utilizamos até o momento e esperamos que não vamos utilizar, né? Então, as vantagens seria personalizável, a gente usa conforme o anestesista, conforme o pessoal queira, né, a gente pode criar, ou, enfim, essas peças estão disponibilizadas também na internet. Vamos adiantando aí, legal, então entendi que é impressão 3D, o que eu posso fazer, né, muito bacana. E aí, quais são os passos? Quero entender, vamos lá. Preciso de 3 passos. 1, objeto. Você vai criar seu objeto? Você quer desenhar? Você é um artista ou você vai utilizar um objeto pronto? 2, você vai preparar esse objeto, tá? Esse objeto ele vai precisar passar por alguns softwares, né, simples, e aí ele vai ser fatiado, preparado para impressão. A gente não falou que são camadas que vão sendo depositadas, como a areia da praia que você vai fazendo seu castelinho, por camadinhas. Então aqui, igual, né? A gente vai fatiar e vai preparar para a impressora. Né? Rapidamente, a impressora ela lê X, Y e Z, nas 3 coordenadas. Então, ela precisa, em cada camada, ela vai ter uma coordenada do X, Y e Z. Tá bom? Fácil, né? Tá? E aí, vocês podem ver lá, ela trabalha no X, no Y e no Z. Então, essas são o modo que ela funciona. E a impressão, né? Você vai escolher o tipo de filamento, você vai escolher o plástico e a cor, né, que você quer para o seu objeto. Tá bom? Número 1,
Passo 1, consiga seu objeto, se você for um cara muito bom, e aí eu vou instigá-los a fazer, a criar, a ver cursos, usem o tempo que vocês têm nessa quarentena, tem uma plataforma Udemy, eu posso passar depois, tem 100 mil cursos aí, vocês podem fazer de software, a gente precisa mudar alguns conceitos, né, a medicina do futuro, ela é uma medicina precisa, é uma medicina tecnológica, e a gente vai ter que entrar nessa, não dá para ficar de fora. Então, quem gosta um pouquinho aí da criação, de usar o computador, eu convido vocês a conhecer esse mundo, que é muito bacana, tá? Ou, que é mais fácil, pegar esse arquivo pronto. Eu tenho duas formas de pegar esse arquivo pronto. Na internet, em sites que disponibilizam, tá? Como vamos ver lá. Ó, eu tenho aqui um dinossauro, casa, não sei, vamos lá. Tá? E aí eu consigo, vamos lá, o Spider-Man. Tá? Eu consigo baixar ele, consigo abrir nos meus aplicativos aqui facilmente. Então, ok? Então, isso que deu para entender. E a outra a função, outro jeito que vocês têm é aqui, tá? Vamos criar um novo design. Eu tenho sites gratuitos, não preciso pagar, né? E aqui eu tenho, então, eu posso desenhar lá. Vamos ver lá. Bem gratuito, tá? E vocês podem também ir utilizando. Vamos voltar, tá? Então, deu para entender? Ou eu crio, ou eu pego um arquivo pronto, tá? Pessoal que é da arquitetura, da engenharia, tudo casa, sabe? Os softwares começam a casar. Ou o que a gente usa mais é a tomografia computadorizada, né? Que a gente vai, então, esse é um paciente, geralmente, fraturas graves, fraturas articulares, fraturas complexas, nós fazemos a tomografia, e essa tomografia computadorizada, ela tem uma qualidade absurda hoje em dia, tomografias excepcionais, que tem um corte muito, muito bonito, tá? Eu consigo, né, o técnico consegue enviar em formato DICOM, que é um formato, então, universal de imagens, e eu consigo, então, abrir esse arquivo, então, nos meus softwares que eu utilizo, né, para fazer, então, o corte. Tomografia, então, né, eu tenho alguns passos para chegar até aqui, né, até essa fratura, a gente já viu, né, eu posso baixar ele, né, facilmente, eu consigo, então, ter ele na minha mão fácil, né, tranquilo, né, tá? Muito bem. O processo de modelagem. Aqui. Eu consigo baixar essa tomografia em casa mesmo. Aqui um joelho, um paciente com uma fratura de platô tibial grave. Então, eu reconstruí essa tomografia, olha lá o corte axial, sagital, construí em 3 dimensões, com softwares gratuitos, e eu consigo, então, exportar para um arquivo conhecido como STL. Isso, e aqui eu pego outro software que eu vou, então, modelar esse arquivo, né? Eu vou preparar. Então, lembram que eu falei, olha, eu consigo tirar a tala de gesso lá atrás, eu consigo tirar esses pontos todos. Isso é modelagem pura, é nerdice, tá? Que vocês podem aprender. Tranquilo? E aí, com essa fratura de platô tibial, eu consigo aí planejar a cirurgia, tá um pouquinho ruim para vocês verem, eu não consegui preparar lá, olha o platô, olha aqui a fratura, né, um traço grave, essa é uma classificação de Schatzker, né, Schatzker, uma fratura muito grave de platô, então foi operado. Tranquilo, né? Beleza. Então, pessoal, vamos passando aí para a próxima parte da aula, então eu vou falar para vocês sobre a quarta revolução industrial. Ela é uma revolução que a gente está vivendo, que vocês precisam ficar atentos. Eu acho que é uma hora muito boa aí para vocês estudarem sobre isso, para vocês pensarem. Eu acho que o rumo das coisas estão mudando, agora nós precisamos ficar muito atentos, tá? Então, basicamente, ela se baseia nesses
essas alicerces, né, que são dispositivos inteligentes, desde monitores portáteis, relógios que vão medir desde a sua frequência cardíaca, sua saturação de oxigênio, eles vão controlar, né, a sua glicemia, tá? Eles vão controlar que alimentos vão fazer picos de glicose, eles vão, então é uma medicina personalizada, são dispositivos personalizados, que vão nos dar muitas informações, né, tanto para o paciente como para o médico. Então agora é a internet das coisas, tudo está ligado à casa, está né, você bate uma palma, liga a luz, você conversa com a fechar a janela, enfim, tem que ligar o computador, a cafeteira, isso aí faz tempo que existe e a gente não vai ficar de fora disso daí. O outro alicerce é a velocidade, não é um ritmo linear, né, é um ritmo exponencial de crescimento, é muito rápido, né, tudo está sendo muito rápido, extremamente profundo, são várias tecnologias que se combinam, várias áreas, não tem como a medicina ficar longe da tecnologia, né, nessa quarentena eu fiz tanta coisa aí que eu não consigo falar para vocês, mas eu fiz a gente está até numa startup de tecnologia, de informática, então usem o tempo de vocês, pensem, a gente tem muita ideia bacana, a gente fica às vezes muito acuado, vai lá e faz, né, tem até um livro aí que depois eu posso passar para vocês, então eu faz desde a faculdade, então pelo menos 10 anos, né, que eu me formei em 2010, 2009, 10 anos que eu perdi da minha vida, que eu poderia ter feito muitas coisas bacanas, eu perdi muito tempo, né, a gente trabalha, a gente atende, mas tem muitas coisas bacanas que a gente pode conhecer, estudar, e ainda tem mais, né, quanto mais você acha que vai tendo conhecimento, você acha que vai encher o copo, mais esse copo aumenta, mais essa bacia aumenta, né, então, conhecimento tem muito aí, a internet está aí, vocês têm YouTube, vocês têm essas plataformas de cursos online, tá? E aí, por fim, o impacto sistêmico que essas tecnologias estão causando é extremo, né? Conecta, transforma empresas, indústrias, países, transforma a nossa cabeça aí, tá? Então, eu acho que é importante vocês ficarem atentos com relação a isso. O nosso osso lá está sendo impresso, ele está em 20%, então, infelizmente, não vai acabar até o final da nossa aula. Depois eu passo para vocês o resultado. E a quarta revolução industrial, vejam o seguinte, pessoal, que interessante, ela tem essas 4 atividades de extrema importância, tá? Com veículos autônomos, né? A gente já sabe que estão muito avançados as pesquisas, os testes, e o nível, né, de autonomia, de inteligência está muito alto, né? Na Califórnia, em alguns países aí, algumas regiões que estão indo super avançado, né? Quase todos os concessionários já estão também aderindo a carros elétricos, ou vão aderir nos próximos 5, 10 anos, tá? E a impressão 3D está aqui, eu já vou passar para vocês o que a gente vai ter de novo, a robótica avançada e novos materiais, né, novos biomateriais aí que a gente vai utilizar na medicina. Os formatos de aulas, de congressos, então, a partir de agora, você imagina a gente comprar uma passagem para os Estados Unidos, assistir o Congresso americano, gastar hotel, tudo, né, passagem, tempo de consultório, e agora a gente pode acompanhar, né, aqui, claro que a gente tem que ter a conexão, tem que ter o networking também importante, né, o que o Covid está sendo de ruim, né, está trazendo de ruim para nós, a gente perdeu a conexão, a gente precisa disso, preciso estar junto contigo, com o DIP, com o aluno, com meus, né, com minha família, a pandemia deixou todo mundo isolado, né, afastado, e aí a gente perdeu esse contato, isso é ruim, né, ansiedade, angústia, depressão estão aumentando bastante aí, tá? Então, eu acho que as tecnologias vieram para ficar, mas a gente precisa também ponderar, né, tá? E vocês, pessoal, são 3 situações extremamente importantes, né? Eu gostei da pergunta do Fest, eu sou uma pessoa que adora tecnologia, tá? Eu adoro o exame físico, adoro a medicina tradicional, mas isso veio para ficar.
Nós temos dispositivos vestíveis, a minha linha do mestrado, doutorado, a gente consegue fazer exame físico com celular, com acelerômetro, né, a gente rendeu uma patente, a gente vai ter em breve situações que o paciente vai colocar um celular, ele vai erguer o braço, isso lá na Amazônia, um índiozinho da Amazônia, e o celular vai dizer para ele que ele tem uma lesão do tendão supraespinal, tá? Procure um médico, ou não, seu João, você mora lá no Rio Grande do Norte, não tem médico aí, você fez o teste, você tem uma tendinite do ombro, pode tomar anti-inflamatório. Então, doutor, não vou perder meu emprego? Talvez sim, né? Mas a gente vai ter que desenvolver outras áreas, né? Quando a pessoa começa a abastecer o carro sozinho, a máquina abastece, vai demitir um frentista, pois é, mas você cria outros empregos, né, de tecnologia, de inteligência, de pensamento, que se agregam muito, muito mais grana. Você vê os países europeus, eles têm tecnologia de ponta, enquanto a gente tem que fazer, né, atividades básicas aí. Então, e a gente precisa estimular esse conhecimento científico, né, tecnologia, a inovação, tá? E vocês estão nessa, vocês vão usar dispositivos inteligentes, né, com avaliação, vocês vão avaliar o seu paciente de uma forma extremamente rápida, precisa, tá? É medicina de precisão, medicina personalizada, tá? Cada pessoa é diferente da outra, não tem como a gente manter as mesmas condições para todos, né? A gente precisa personalizar. A impressão 3D tá nessa, né? A gente vai ter impressão de biomateriais, a gente vai ver daqui a pouquinho, e ultrassom portátil, a gente está conversando esses ultrassons que tem o tamanho de um celular, que você consegue fazer o exame físico dinâmico, você vê o tendão correndo, você vê líquido na cavidade, você está no CIAT, no pré-hospitalar, você consegue informações valiosas. Esse paciente tem uma lesão de uma alça, tem líquido livre na cavidade, isso aí é uma informação absurdamente boa, como é que eu vou negar isso aí, tá? Além dos meus 10 dedos, da minha cabeça está funcionando bem, esteto que consegue ver o ritmo, ver né, o padrão do sopro, né, e te indica com alguma precisão, tá? Ou o smart, com o relógios inteligentes que conseguem observar a fibrilação atrial e te indicam numa capa que você entra com eletrocardiograma e pega uma fibrilação atrial e você vai para o hospital tratar de forma emergencial, tá? Então, isso aí a gente conversa com vocês nas aulas e a gente precisa ficar atento. E agora já vamos chegar, então, quase no final da nossa aula, e tem 8, agora vamos aprender sobre bioimpressão, tá? Vocês já imaginaram imprimir um órgão, tá? Então, essa aula serviu aí para eu dar uma revisada na literatura e aprendi muita coisa bacana também. Vamos entender, então, o que é isso. Né? Todos sabem que as filas para transplantes são enormes, gigantescas, existe falta de doadores, né? Por mais que as campanhas estimulem, né, a doação de órgãos, a gente sabe que não é uma situação difícil, né? E às vezes esses pacientes doadores não têm condições para doar, ou por alguns outros problemas não fazem a doação, né? Os familiares também não concordam, né? Tá? Mas por $100 mil, por $500 mil, você pode comprar uma impressora, né, que é uma bioimpressora. Então, isso já existe no mercado, são impressoras que imprimem, então, não são filamentos de plástico, mas são filamentos de tecidos com células vivas. Então, vocês imaginam onde que nós estamos, tá? Então, aplicações em vários tecidos, que, né, uma variedade de áreas, né, com desenvolvimento de drogas, de tecidos terapêuticos, desenvolvimento de materiais, e medicina de precisão. Esse é o nosso termo de hoje aí, tá? Com a formulação aí de módulos de perfusão pulmonares, com ossos vascularizados. Então, olha o problema que a gente tem na cirurgia ortopédica, a gente tem muitas vezes casos de pseudartrose. O que é pseudartrose? É a não consolidação de uma fratura. Imagine um paciente com uma fratura de ulna exposta, né, o osso saiu para fora da pele, essa fratura foi tratada, lavada, antibiótico, e não evoluiu bem, evoluiu com pseudartrose. Pseudartrose é a não consolidação. Por que não consolidou? Pode ser por falha técnica ou pode ser por
por insuficiência biológica, falta de tecido biológico, falta de vascularização, condições do paciente, como diabetes e tabagismo, que dificultam a chegada de suporte sanguíneo. Então, vocês imaginem a gente poder imprimir tecidos ósseos vascularizados que possam ser implantados no paciente com zero rejeição, zero contaminação, tá? E resolver esse caso, esse paciente que às vezes fica a vida inteira sofrendo com dor e com impotência funcional e custos aí para o Estado, para a Previdência enormes, tá? Posso imprimir modelos de células hepáticas ou ainda implantes ortopédicos que apresentam cartilagem viva, assim, né? Isso aí para nós parece uma coisa que nunca vai existir, mas pode existir sim, tá? Então, são vários estudos, vocês podem procurar lá, tem muita coisa sendo produzida, não é de agora, tá, pessoal? Já tem anos que é relacionar a medicina de precisão com órgãos personalizados, né? De acordo com o que eu vou querer. Esse estudo de Israel fala sobre a perfusão cardíaca com PETs, né? Com tecidos cardíacos impressos, então, com impressora 3D personalizada, tá? E aí você vai expandindo, né, sua busca, e aí você conhece empresas norte-americanas que vendem, então, esses compostos. Você pode comprar lá o carrinho, lá, shop, tá? São os bioinks, né, que são materiais sintéticos, biomateriais, que mimetizam, então, a matriz extracelular, com características de adesão celular, proliferação, diferenciação de células vivas. Esses materiais, então, eles vão promover o crescimento, né, essa criação de tecidos, então, funcionais, que é essa grande sacada, né, dessas pesquisas, né, tá? Então, são pesquisas aí que têm alto, né, resultados extremamente importantes, com tecidos que eles conseguem, então, nessa matriz extracelular, diminuir citocinas, ou enfim, células que não evoluem de forma positiva nesse tecido, tá? Então, isso os químicos, né, o pessoal aí, esses pesquisadores conseguem manejar e brincar aí com esses ingredientes como uma receita, tá? Você pode comprar uma impressora dessa, você pode escolher o modelo que você quer, você pode imprimir orelhas com um alto teor de alta chance, né, de sucesso, com pouca rejeição, e ainda com testes extremamente bons aí, que vão ter um rigor técnico aí para sua confecção, tá bom? E você vai escolher, né, a parte o que você quer. A parte de coração, você quer comprar aqui materiais de ossos, cartilagem. Isso, meu joelho está sem cartilagem, aí eu preciso de um menisco, de uma cartilagem nova. Pele, tecido cerebral, demência, atrofia cerebral, né? Olha aqui, onde que a gente chega. E aí, basicamente, né, você vai ter como é que é esse processo? Eu não estou entendendo. Então, você retira as células aqui do aumento, você personaliza com hidrogéis, que são materiais que têm, então, compostos por água, e com células com possibilidade de reprogramação e diferenciação, e você faz, então, esses compostos com células vivas, milhões de células vivas. Você vai colocar lá na impressora, como a gente está fazendo aqui, e vai imprimir, então, PETs vascularizados, nesse caso foi cardíaco, como a gente viu no estudo anteriormente. Gustavo, é um coração que eu estou imprimindo? Não, tem uma função parecida, mas está longe de ser com câmeras cardíacas, tá? Qual que é o grande problema que eles estão passando agora? Esses tecidos, eles não conseguem chegar, então, é muito profundo, então são tecidos mais finos, né, que aí você consegue, então, essa neovascularização trabalhar, tá? Ao contrário de um coração, que seria um órgão que tem uma complexidade grande, né? Vamos lá. Aqui, esse vídeo é o
o auge, né, da nossa aula, e ele tem que rodar, tá? Ele demonstra, então, esse PET vascularizado. O que nós vamos ter, pessoal? A gente vai passar por essa fase, viu? Pele resistente ao fogo. Então, se imaginem desenvolver pele que são resistentes a altas temperaturas, né? O pessoal que trabalha com isso vai poder, né, ter ossos inquebráveis. Os motoqueiros, né? Eles que agora com o delivery estão a 1000 por hora aí, né? Então, a gente pode imprimir ossos ultra resistentes, vascularizados, cartilagens, né? Lá o seu avô que está com o joelho com artrose, o que é artrose? Um desgaste da cartilagem. Você pode imprimir, então, cartilagens com função, imortais, corações aí com válvulas e ventrículos competentes, com uma fração de ejeção máxima aí para pacientes com insuficiência cardíaca. Ou talvez pulmão novo aí para o pessoal pós-Covid, né? Acho que isso vai estar em alta, infelizmente. Vamos passar alguns casos clínicos. 768 pessoas assistindo, que legal. Ficou emocionado. Então, vamos lá. E vocês precisam saber editar também vídeos. Isso ajuda vocês, como vocês vão ver agora. Agora, vamos lá. Então, o primeiro vídeo. Planejamento cirúrgico de impressões 3D. Feminino, jovem, que é de bicicleta com trauma no cotovelo esquerdo, raio-x de entrada do hospital. O que vocês estão vendo, pessoal? Olha lá, tá certo isso? O que é isso? Eu não sei nem o que é isso. É o capítulo, é a tróclea? Parece que é alguma coisa do número distal, né? Olha lá a cabeça do rádio, tá estranho aqui, né? Opa! Trouxemos a tomografia, estamos fazendo planejamento, olha a fratura lá, agora sim. Olha que fratura, que grande, né? O capítulo e um pedaço da tróclea. Estão vendo? Estou dando um pause aqui, porque está muito rápido o vídeo. Ok, agora sim. Deu para ver melhor. Um corte, uma fratura no plano frontal. Muito bem. Planejei a cirurgia na minha casa, no meu conforto, né? Ok. E me preparei. Olha lá, ó. Suprimi o rádio, a UNA, ok? Posso ficar só com o número, consigo olhar de baixo, de cima. Como é que eu vou entrar na cirurgia, né? Igual ao que eu imprimi, tá bom? Exatamente igual. Então, na mão eu tinha o fragmento do paciente, como eu planejei em casa. E aqui eu fixei com parafuso e um fio. Então, esse aqui é um outro caso, é um paciente feminino, que era olha lá, ó, aquele lá que a gente viu impresso, né, pessoal? Olha que bacana. Então, com a tomografia, eu consegui trazer, então, olha que legal, isso eu não falei para vocês, é isso que eu tenho, a imagem que eu tenho no meu software, tá? Eu consigo, essas são as camadas, pessoal, presta atenção, olha aqui onde começa, primeira camada, olha lá, ó, começou, eu tenho uma área que vai sustentar, tudo isso eu configuro, vocês estão vendo que tem duas, eu posso fazer 4, 6, e aqui ele está subindo, são todas essas camadas aqui. Ok, e o que eu coloquei agora é um suporte. Vocês não lembram que é uma adição de camadas de baixo para cima? Como é que ele vai imprimir isso aqui? Ele vai ficar no ar, então eu tenho que fazer um suporte. E agora o verde é o suporte, tá? Deu para vocês entenderem? E aqui eu vou mostrar para vocês um suporte, olha aqui, ó. É esse suporte aqui, esse que a gente imprimiu. Deu para entender aí? Beleza? Bastante pergunta ali, eu não vou conseguir responder agora, depois a gente vai responder, podemos fazer no Instagram lá, alguma coisinha, no Facebook. Olha lá, ó, estão vendo? Ó, ok. E aqui na impressora, olha lá, fácil, né? E aqui na minha mão, um projeto pronto. Aí, planejamento cirúrgico, olha essa fratura de cabeça de fêmur. Olha aqui, vamos ver. Então, aqui o fragmento, estão vendo aqui? Tranquilo? Ok. Impressão. Retirei da base. Ela vai imprimir numa base que eu vou usar, incrível que pareça, eu vou usar isso aqui, ó, spray Carina, para ela aderir, senão essa impressão ela fica solta. Então, eu uso o sprayzão lá, tá bom? A peça vai aderir, então, à superfície, como vocês estão vendo lá, tá ok?
e aí depois, quando ficar pronto, eu consigo retirar, olha lá, tirei, massa, legal, com suporte, tirei o suporte, olha lá, o modelo, ó, a fraturinha lá, eu imprimi pequenininho, o quadril é grande, né, o número já é um tamanho legal, então eu posso diminuir o tamanho. Olha lá, o doutor fez a cirurgia, fixou, estão vendo? Fixou com parafuso a cabeça, ficou excelente o resultado. Olha aqui o modelo, como é que foi, né? A fratura da cabeça do fêmur, extremamente grave e rara. E aí a fixação dessa fratura, eu imprimi 3D depois do pós-operatório. Agradeço, então, a atenção de todos vocês. Para mim, acho que foi um desafio falar sobre isso. Para quase 800 pessoas aí, eu agradeço. A gente está disponível aí no Instagram, no Face, no YouTube, a gente tem um canal com os alunos, um e-mail, tem o Zap aí também, que às vezes é mais fácil. Desejo a todos aí um bom curso, só está no início, vão ter muita coisa bacana aí, tá? Quem quiser, que tiver dúvida, quiser fazer algum projeto, a gente está aí desenvolvendo várias coisas bacanas aí, tá bom, pessoal? Se tiver tempo para alguma pergunta, os moderadores aí que vão definir. Estou à disposição. Muito obrigado, doutor. Excelente aula, conteúdo muito interessante. O pessoal gostou bastante aqui, elogiando bastante aqui no chat. Como a gente está com pouco tempo, talvez dê para fazer uma pergunta também, uma questão, e aí o restante das perguntas a gente pode, eles podem enviar para o nosso e-mail do evento, a gente passa para você depois, ou até mesmo, se você quiser fazer alguma coisa pelo Instagram depois, a gente pode passar o recado para eles também. Beleza. Vamos colocar uma questão, então, aqui uma pergunta aqui. Como é feito o molde? Em articulações, a desgaste, até em próteses convencionais, como funciona isso? Repete que eu não entendi. Como é feito o molde? Em articulações, a desgaste, até em próteses convencionais, como funciona isso? Uhum. Então, boa pergunta. Então, a porta de entrada nossa é a tomografia, né? Então, vocês imaginem um paciente com uma prótese, né? Pelo que entendi, o aluno perguntou, um paciente com uma prótese, com desgaste, né? Como é que eu faço o molde disso, né? Então, eu tenho uma forma que seria pegar a tomografia desses pacientes, né? A Tânia perguntou aí, né? Até próteses convencionais. Então, eu faço a tomografia, vocês estão me escutando, e com a tomografia, nos softwares, a gente consegue, então, fazer o fatiamento da peça e imprimir, tá? Eu acho que é isso aí, né? Como a gente falou na aula. Tá respondido, Tânia? Tá certo. Mais uma vez, obrigado, doutor, pela aula. Bom, vamos fazer uma última pergunta aqui, então, do professor Luiz Fernando Dipp aqui. Professor Vicenzi, quais órgãos podem ser impressos na urologia? Seja sincero. Boa, Dip. Já foi impresso bexiga, cara. Então, aquilo que a gente está conversando, né? É difícil, né? A gente está falando de plástico aqui, né? Osso é parecido com plástico, né? Beleza, fácil, né? Ortopedia e vocês, né? Então, o que eu estava pensando para ti, dá para a gente imprimir, de repente, um rim, Dip, com a tomografia e ver os cálculos, né? Então, na tomografia a gente vê. Então, talvez você imagine que legal um ureter com cálculo impactado e um cálculo grande. Isso dá para fazer, tá? Agora, seria mais para, que nem a gente conversou, planejamento cirúrgico, para educação do paciente, familiar e cirurgião. Agora, obviamente, a gente falou, volta a falar, pessoal, todo mundo entendeu, não, a gente não imprime órgãos funcionantes aí, né, não consegue, óbvio, não é Deus ainda, né, algum momento a gente vai fazer, estão sendo feitos PETs que parecem que tem alguma função, que tem uma vascularização, né, mas não funciona como um coração, como um pulmão, como um bexiga, como um rim, tá? Mas vamos imprimir um rim Dip com um ureter e uma pedrinha, esse é o nosso desafio aí. Bem, vamos finalizar então essa segunda aula, tá? Muito obrigado, doutor, mais uma vez. Obrigado a todos.